Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Essa é a nossa última aula de geografia do ano de 2020 relacionado às apostilas do primeiro, do segundo, terceiro e quarto do segundo semestre. Nós tivemos essas 14 módulos nas 4 apostilas. E essa aula de hoje é o 14 módulo, 14º módulo, né? Falando sobre o Brasil no contexto geral. E foi e está sendo ótimo trabalhar com vocês, porque está sendo hoje a nossa última aula, mas com a graça de Deus, nós fomos mais do que vitoriosos. E estou aqui para hoje terminar a nossa 14ª aula sobre o módulo número 14 da apostila número 4 sobre o Brasil. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco nessa aula e possamos ter a tua paz, o teu conforto, a tua segurança e a presença de Jesus Cristo na nossa vida e na vida de cada aluno. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Peguem a sua apostila, número 14, apostila número 4, módulo número 14, e vamos então fazer a nossa parte da introdução do aspecto brasileiro. E ele nos fala o seguinte, que no que diz respeito ao espaço geográfico, o conhecimento da realidade brasileira e de toda sua diversidade é realmente um grande desafio. O que é essa diversidade? Diversidade, por exemplo, quando você coloca a formação do relevo do norte e sul do Brasil, quando você fala na grande diversidade climática do Brasil, do norte ao sul, quando se fala em grande diversidade das hidrografias, bacias hidrográficas brasileiras, e quando se fala também, por exemplo, na grande diversidade dos biomas brasileiros. E isso faz com que o nosso território brasileiro tenha o que? Dimensões continentais, tendo uma grande variação climática, uma grande variação de biomas, né? E a própria estrutura de bacias hidrográficas. E o Brasil é o quinto maior país do mundo e é o maior da América Latina, ocupando mais de 47% da área da América do Sul. E como consequência disso, o Brasil ele está entre os 10 maiores países do mundo em território, com essa grande diversidade cultural, diversidade física, diversidade econômica e administrativa. Nesse mapa aqui nós podemos observar o continente americano, América do Norte, América Central continental, América Central insular e América do Sul. Dentro da América do Sul nós temos esses países aqui que fazem parte do limite do Brasil, as 3 Guianas, a Venezuela, a Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, que fazem fronteira com o Brasil, e desse lado aqui nós temos o Oceano Atlântico. E Equador e Chile são 2 países que não fazem fronteira com o espaço brasileiro. Aqui nós temos os limites do Brasil, né? Nós temos, aqui você vê a Rosa dos Ventos ao norte, sul, leste e oeste. Então, se pegarmos o Brasil e colocarmos nessa posição, nós vamos ter ao norte, vão ter o Monte Caburaí, Roraima, com latitude 5 graus, 16 minutos e 49 segundos. Isso ao norte. Se pegarmos aqui a parte sul da Rosa dos Ventos, nós vamos ter o quê? Arroio Chuí, Rio Grande do Sul, latitude 33 graus, 45, 9 segundos ao sul. Se pegarmos aqui a fronteira, o ponto cardeal do Brasil na parte leste, nós temos a ponta dos Seixas, Paraíba, com 34 graus, 45, 54 leste. E se pegar aqui a nossa Rosa dos Ventos, né, a parte oeste, nós vamos ter
Serra de Cotamana, no Acre, longitude 73 graus 59 e 32 segundos na parte oeste. E você vê a extensão de leste para oeste de 4.319 quilômetros, e da extensão do norte ao sul nós temos 4.394, ou seja, quase parecido o tamanho dessa extensão de leste para oeste e de norte para o sul. Okay? Nós podemos observar também que no Brasil ele é formado então por essas 5 regiões voltadas para a questão do IBGE. E você pode observar como aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, fazendo parte da região sul. Depois nós temos a região sudeste, a região centro-oeste, a região norte e a região nordeste. Portanto, nós temos 5 regiões conforme o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, né? Bom, aí nós podemos observar a estrutura geológica e o relevo do Brasil. Na página número 17, nós podemos observar algumas características importantes relacionadas, por exemplo, à estrutura geológica do espaço brasileiro. Então, a nossa base geológica está na placa sul-americana. Ela é distante dos limites tectônicos, né? E se tiver algum abalo sísmico ou alguma estabilidade sísmica, se ocorrer, isso vai ser de baixa intensidade no processo do Brasil. A estrutura nossa geológica é antiga. As formas do relevo são recentes. E a estrutura rochosa, nós vamos ter o quê? Escudos cristalinos, minerais metálicos e bacias sedimentares, que são os combustíveis fósseis, né? Então, isso aqui são as nossas principais características da estrutura geológica do relevo do Brasil, que nós podemos encontrar na página número 17, na primeira coluna, ok? Continuando, de acordo com o estudo do Brasil feito, nós tivemos o estudo da estrutura geológica através do Haroldo Azevedo. Depois nós tivemos Assis Absaber. E por último nós temos Jurandir Ross, que o Jurandir Ross ele classifica o nosso relevo, destacando 3 formas mais importantes: planalto, planícies e depressão. E aí ele coloca, né, os planaltos têm em comum a altitude superior a 300 metros do Brasil, né? E assim ele vai subdividindo essa formação. Na página número 16, vocês abrem a apostila na página número 16, eu já estou com a minha aqui aberta nessa página número 16 aqui, que você pode observar. Nós temos ali a estrutura geológica. Então ele tem lá pintado em número 1 até o número 11 como regiões de planalto. Então nós podemos observar que aqui na região sul do Brasil nós temos o planalto, que é o número 3, o planalto e chapadas da bacia do Paraná. Depois ele coloca como também uma parte, número 7, planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. E depois nós temos áreas de depressão, que é no caso o número 21, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Ele também coloca o número 22 como depressão periférica sul-rio-grandense. E depois, a parte em verde, ele coloca então planície da Lagoa do Patos e Mirim. Então, repetindo, o importante para a nossa região sul do Brasil. Então, na região sul do Brasil, nós temos Planalto, que no caso é o número 3 na página 16, conforme a legenda, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Depois nós vimos que temos áreas temos o número 7, que são planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Depois nós vimos áreas de depressões, como por exemplo o número 21, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, e o 22 como depressão periférica do sul-rio-grandense, e depois a 27, que são planície da Lagoa dos Patos e Mirim. Então essas são as subdivisões que é proposta por Jurandir Ross no seu estudo.
Com relação ao clima, na página número 17, nós podemos observar que nós temos terras no Brasil situado a 5 graus ao norte. Também depois nós vamos do 0 até o 33 graus ao sul, com essa predominância. Então, nessa posição, o Brasil ele vai ter, no geral, já áreas territoriais acima do Equador a 5 graus norte e do 0 graus a 33 graus. Com isso, o Brasil tem alguma grande extensão territorial. E o clima que vai predominar nessa grande composição dos 5 graus ao norte e é o clima chamado zona intertropical, equatorial e tropical. Também nós temos a zona temperada. Essa zona temperada está abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Então nós temos a região sul do Brasil com o clima temperado. Latitudes influenciam muito no espaço brasileiro, porque a latitude, por exemplo, 5 graus norte, vai ter o quê? O clima equatorial. Quando nós temos aqui, por exemplo, 0 graus, é a latitude que vai ter o clima chamado equatorial. E chegando até 25 graus, 23 graus predominantemente, 23 graus ao sul, eu vou ter até o clima tropical. Agora, do 23 ao 33, que você pode observar 33 aqui, nós estamos situados na zona temperada. Isso são linhas latitudinais paralelas ao Equador. As altitudes também influenciam muito no espaço do Brasil. Conforme Jurandir Ross falou que nós temos o quê? Regiões de planície, depressões, né, e planaltos. Só na divisa entre Brasil com os países que pertencem à região norte, nós temos áreas montanhosas, né? E isso vai diferenciar na altitude como no clima. Também nós podemos observar as massas de ar que nós temos. E a massa de ar nós podemos observar lá na página número 17. E na página 17 você vê as nossas massas de ar. Por exemplo, a massa de ar, veja ali na tabela na página número 17. A massa de ar no verão e a massa de ar no inverno. Então nós vamos ter o quê? A presença de grande proporção da massa equatorial continental, né? Já essa é uma grande proporção que sai lá da região norte do Brasil e vem para praticamente o Brasil todo. Já a massa de ar no inverno, ela já é bem menor, por exemplo, a massa equatorial continental. Essa vai influenciar na região norte. Nós vamos ter maior influência da massa polar atlântica. Então, quais são as principais massas que influenciam no Brasil? Conforme se pode observar no mapa de vocês. Lá temos a massa equatorial atlântica, a massa equatorial continental, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental. Lembrando sempre que são 3 letrinhas. A primeira letrinha minúscula, significando M. A segunda letra maiúscula, significando o clima, no caso equatorial, que é a letra E, e o T, que é tropical, e isso para o verão. E a terceira letra, ela vai dizer letra C ou letra A. Letra C é a origem continental e a letra A é a origem do Oceano Atlântico. Agora, observando a tabela ao lado, nós temos o Brasil massa de ar no inverno, que nos diz o seguinte: ali já temos a predominância da massa polar atlântica, que vem do polo em direção até a região do norte do Brasil. E também temos a predominância da massa tropical atlântica, que são a predominância de chuvas, né, de umidade. E a umidade vai trazer esse tipo de temperatura mais baixa. Observando a tabela da página número 18, ali na página 18 você tem as principais características climáticas de cada uma delas, né? Você pode observar relacionado, por exemplo, as características do clima equatorial, que ele é quente e úmido, né? Nós temos o clima tropical, que são elevadas temperaturas, né, que você pode observar. Temos o clima tropical semiárido, temperaturas elevadas e irregularidades das chuvas.
Nós temos o clima tropical, conforme a altitude, temperaturas baixas durante o inverno, em razão da altitude, com ocorrência das geadas. Nós temos o tropical úmido, temperatura de altas durante o ano e elevada taxa de precipitação. E o clima subtropical é aquele temperaturas baixas durante o inverno, né? Ocorrência de geadas, de neve em alguns locais e temperaturas altas durante o verão. Chuvas bem distribuídas durante o ano, sem estação seca. Nessa tabela da página número 18, da primeira coluna que você pode observar, ela vai estar agrupada em 3 grandes climas. Primeiro, o clima equatorial, segundo, o clima tropical e terceiro, o clima subtropical. E o clima tropical ele é dividido na apostila em clima tropical típico, clima tropical semiárido, clima tropical altitude e clima tropical úmido, em 4 partes. Essas são as configurações do clima, da zona climática, conforme as suas áreas latitudinais e altitudes, e tem as suas próprias características. Então você já observou isso no seu contexto na página número 18. Continuando, nós podemos ver na parte hidrográfica as condições climáticas, devido às condições climáticas que vimos no slide anterior, vimos que nós temos 3 zonas climáticas no Brasil, todas com presença de grande variação de chuvas, menos o clima tropical semiárido, que tem pouca presença de chuva, mas o restante do Brasil temos uma grande concentração de chuvas, e isso favorece a grande concentração de bacias hidrográficas no Brasil. Também nós podemos observar a forma do relevo que nós podemos ver no Brasil conforme Jurandir Ross, que nós temos planície, planalto e depressão. Você vê que todos os slides estão amarrando um com o outro para finalizar esse conteúdo com vocês. Então, por ter planície, planalto e depressão, essas são as formas predominantes do relevo conforme Jurandir Ross. E planície e planalto é a predominância no espaço brasileiro para a formação desses rios, das bacias hidrográficas. Também, devido ao clima de grande predominância de chuvas, como é o caso do clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical, nós temos grande predominância de chuvas durante o ano, menos o clima tropical semiárido, como nós vimos no texto anterior. Também nós temos, e com isso vai ter lá na página número 18, uma predominância de muitas bacias hidrográficas. E vamos observar na página número 18 quais são as principais bacias hidrográficas que nós temos no Brasil. Nós temos a bacia hidrográfica amazônica, a Tocantins, Paraguai, temos no Paraná. E assim você pode observar na página 18 uma grande quantidade de bacias hidrográficas com as suas respectivas importância econômica para o espaço do Brasil. E nós podemos observar a importância econômica, uma delas, de grande espaço econômico, é fornecimento de energia elétrica, principalmente a bacia do Paraná e Itaipu, essa é a grande formação. E outras bacias hidrográficas, como do Amazonas, que é fornecimento de navegação. Então, nós vamos ter esses 2 tipos de base importante para a economia, ou sendo para a navegação ou para fornecimento de energia elétrica. Continuando, nós podemos observar, com isso nós temos a formação vegetal. Falamos sobre as zonas climáticas. As zonas climáticas são a zona equatorial, a zona tropical e a zona temperada. Falamos sobre relevo, planalto e planície. Por isso nós temos essa grande formação de biodiversidade, e também pela grande predominância de chuvas, nós temos vários biomas. E se você observar na página número 19, você pode observar as principais formas que nós temos de formação vegetal. Você pode observar a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica, caatinga,
Pampas, Pantanal, apesar que o Pantanal teve um problema por causa da seca e também a floresta amazônica por causa da seca, né? Teve fogo que se alastrou nessa região, mas esses são os principais biomas que o Brasil possui conforme o clima, conforme o relevo e a predominância de chuvas. Qual a importância econômica? Né? A importância econômica que nós podemos observar nesse contexto é a importância econômica, a exploração madeireira, a agropecuária, a mineração e o crescimento dos grandes centros urbanos demandam sempre novas áreas que serão subtraídas do espaço natural. Como consequência disso, o desenvolvimento econômico brasileiro tem contribuído para a redução da paisagem natural do país. Agora, o que fazer, por exemplo, para diminuir, por exemplo, essa questão que nós falamos de que vai diminuindo a redução da paisagem natural? E aí surge o que nós conhecemos, o Código Florestal de 2012. E esse Código Florestal de 2012 diz o seguinte: há uma luta constante entre os interesses capitalistas e os ambientalistas. O novo Código Florestal Brasileiro, aprovado em 2012, após 5 anos de intensas discussões, regulamenta que 80% das áreas de reservas deve ser o que? Em áreas florestais da Amazônica legal, 35% no Cerrado, 20% em áreas de Campos Gerais e 20% nos demais biomas. Então, nesse novo Código Florestal, ele coloca como evidência a proteção da região da Floresta Amazônica Legal, da região do Cerrado, da região dos Campos Gerais, para cuidar do nosso próprio espaço da biodiversidade brasileira. E aí depois vem falando sobre o APP, né? O APP, como se pode observar, o Código Florestal ainda prevê a formação de área de preservação permanente, chamado APP, em torno dos corpos de água de bacias hidrográficas e suas nascentes, dos topos de morros e nas encostas, como se pode observar nessa tabela que nós temos na página número 19, né? A largura dos rios e a conservação em metros para a nossa mata ciliar. E ele está vivendo desde o número 10 até maior de extensão de largura 600 metros. Então isso é a declaração voltada para a conservação da nossa biodiversidade brasileira através do Código Florestal do APP, né? Continuando, nós podemos observar os aspectos econômicos brasileiros. E os aspectos econômicos brasileiros nós podemos ver que tivemos esses períodos que você pode observar na tela, como por exemplo o primeiro período que você pode observar também na sua página do seu livro número 20. Lá na página 20 você tem uma classificação das indústrias brasileiras. Então no primeiro período, de 1530 até 1808, nós tivemos o Brasil Colônia, né? E nesse Brasil Colônia, praticamente nós tivemos indústrias no Brasil. E nesse período, as roupas que eram feitas e os alimentos eram voltados para o trabalho escravo e para as pessoas que conviviam nesse período. Já no segundo período, de 1808 a 1930, nesse espaço todo, nós tivemos a família imperial aqui no Brasil. E aí eles tiveram a abertura das próprias indústrias brasileiras, né? E tiveram investimento dentro do próprio Brasil. Já no terceiro período, 1930, isso você pode acompanhar lá na página número 20 da sua apostila, né? Teve a crise econômica da Bolsa de Valores em Nova York, teve o governo de Getúlio Vargas, né? Teve a implantação da indústria de base, teve a formação do processo do trabalho do JK, Juscelino Kubitschek, as indústrias de bens de consumo, né? O desenvolvimento de São Paulo, Rio de Janeiro e guerra fiscal. Isso foi fornecendo grande estrutura histórica do Brasil. E aí nós podemos observar que até o final da década de 1970, a iniciativa de implantação do setor industrial nacional teve melhor estruturação na região sudeste do país,
mais precisamente em São Paulo, onde havia capital, meios de transporte, mão de obra, energia, matéria-prima e mercado de consumo eram os fatores mais importantes para a formação industrial no estado de São Paulo. E na década de 1980 iniciou-se um processo gradual consistindo em desconcentração industrial movida por exemplo, preços dos imóveis altos, trânsito caótico e muitas outras empresas que se instalavam em São Paulo, eles foram o que? Transferidas para outras regiões do Brasil, né? Nós podemos observar a tabela da página número 20. Na tabela da página 20, você vê lá, aqui tem aqui, ó, tabela da página número 20, essa aqui, você pode observar, que nos diz o seguinte, as principais, né, regiões, como por exemplo, Sul, característica da industrialização, participação importantes da imigração europeia, destaque de polos petroquímicos, indústria têxtil, automotiva, alimentícia, de bebidas e de calçados. Localização: Paraná, Curitiba, região metropolitana, Londrina e Maringá, Santa Catarina, Blumenau, Vale do Itajaí e Joinville, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana e região da Serra Gaúcha. Isso aqui nós conversamos nas aulas durante o primeiro semestre, focalizando cada região econômica do espaço do Brasil, tá bom? Continuando, nos diz alguns pontos da página 21 que são pontos positivos relacionados à agricultura. E nós temos, por exemplo, desde a colônia, nós tivemos o espaço do desenvolvimento e o cultivo da cana-de-açúcar, do café e da agropecuária até o prezado momento. Então aqui estou colocando a colônia até os nossos dias. Outro ponto positivo, os nossos produtos de grande exportação de alimentos, como trigo, soja, café, e também produtos da pecuária, como carne bovina, suína e de aves. É uma agricultura moderna, mecanizada e também a biotecnologia. E a região que se destaca nesse tipo de produtos de agropecuária é a região centro-oeste e sul do Brasil. Mas também nós focalizamos alguns pontos negativos. E esses pontos negativos nos apresentam assim, por exemplo, aonde vai armazenar grande quantidade, por exemplo, de grãos. O Brasil não tem esse espaço totalmente para controlar, ter grandes silos para os mesmos. Como escoar, como vai ter áreas portuárias para o escoamento dos produtos, agricultura. Porto de Santo é um dos principais portos do Brasil, como, por exemplo, o Porto de Paranaguá, mas precisamos de também o sistema de transporte, muitas vezes ele é impróprio para a ligação do transporte rodoviário, boas estradas rodoviárias, ligação até as áreas portuárias. E aqui também, região oeste e sul, que eu estou colocando aqui, porque essa região centro-oeste e sul muitas vezes tem deficiência nas estradas rodoviárias. E isso impede que tenha um transporte rápido e eficiente dos produtos da agricultura. E isso aqui forma-se então os pontos negativos das mesmas. Com relação à pecuária, nós temos carne bovina, suína e frango. Praticamente a Ásia que eu coloquei, a China, é uma das grandes compradoras de todos os produtos aqui. Usamos técnicas utilizadas de bons produtos de qualidade e adaptamos praticamente tudo ao mercado internacional para que eles possam comprar esses produtos de carne bovina, suína e frango. Lá na página número 21, na segunda coluna, diz o seguinte assim, você pode acompanhar comigo na leitura, que estiver na apostila em mãos, que diz o seguinte, né? Amplo território dentro da zona intertropical da Terra, oferta abundante de água doce, autossuficiência na produção de soja e milho, itens básicos para a produção das ração, lógico, né? Estrutura industrial e de transporte representada por abatedouros e portos aparelhados para escoamento da produção,
mercado de consumo interno, aumento do consumo mundial. Isso são o quê? Pontos positivos que fazem com que a nossa carne tenha um fator positivo lá fora para o mercado. Relações trabalhistas no campo. Nós podemos observar lá na página número 21, na segunda coluna, parceiro, né? Quem são os parceiros meeiros, os arrendatários, aluguel da terra, assalariado, trabalho remunerado, boias frias, trabalho temporário, trabalho familiar, trabalho realizado sem remuneração e escravo por dívidas, pessoas que são convencidas a trabalhar em fazendas distantes dos centros urbanos. A reforma agrária tem desde aquele processo do Brasil, né? E esse processo do Brasil tem, bem como os outros países da América Latina, passa por vários problemas constantes de invasão de terra. Na América Latina temos isso muito forte. E essa invasão da terra, eles vão à procura de melhores condições de solo. E os movimentos sem terra, né? Movimento de trabalhadores rurais sem terra, é que eles trabalham constantemente nesse processo. A Constituição brasileira afirma que a terra é um bem social, portanto não deveria ser utilizada como finalidades especulativas, né? Mas o processo histórico, desde o acampamento de 1850, vem favorecendo essa estrutura para a ocupação. E o Estatuto de Terra em 1964, criado pelo regime militar, com a intenção de reprimir os movimentos de reforma agrária, apresentando os conceitos de minifúndio, latifúndio, módulo rural e reforma agrária. Com relação à população na página 22 e 23, nós temos algumas características tais como dos 2010, 190 milhões e proposto que já ultrapassamos da 200 milhões. O crescimento da população em 1872 a 2010, conforme você pode observar lá no gráfico da página 22, que tem esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, tá? O crescimento da população, né? Começando lá em 1872 com 9,9 e chegando em 2010 com 190 milhões a população do espaço brasileiro, e podemos chegar até 200, quer dizer. Problema não é o espaço físico, e sim a falta de estrutura para atender às necessidades básicas de toda essa população. Espaço físico nós temos suficiente, mas nós não temos condições básicas para trabalhar com toda essa população. Quando você fala trabalhar com toda essa população, é questionada, por exemplo, saúde, educação, transporte, habitação, né? Questões sociais de melhoria para a população, porque o Brasil ele é extenso, mas nós não temos condições necessárias e administrativas para ter essas necessidades básicas para toda a população brasileira. A pirâmide etária que você pode observar de 1992 e 2007 e 2000 e 2035. Você está observando que está aumentando na 2000 e 2035, aumentando, por exemplo, a questão de idosos e diminuindo a formação de jovens. A taxa de urbanização brasileira em 1940 a 2010, se pode observar que nós estamos cada vez mais, quem for observar lá na página número 23, o gráfico taxa de urbanização brasileira, você pode observar que em 1940 a predominância era da população rural, e hoje nós temos o que? A predominância da população urbana, né? E cada vez mais está aumentando a população urbana e diminuindo a população rural nos território brasileiro. A população, o tema população pode ser relacionado a inúmeros fatores socioeconômicos e até ambientais. E no caso específico do Brasil, os contrastes que nós vamos ter, busca de possíveis soluções para o desenvolvimento mais real do conceito de cidadania, é devido ao seu contraste que nós temos as 5 regiões brasileiras. E as limitações, né, que o Brasil se propõe, o tema de considerando algumas limitações naturais,
A concentração demográfica segue, a princípio, o padrão histórico e econômico. Por isso, as primeiras regiões a serem povoadas e as regiões com maior produtividade industrial atraíram maior contingente populacional, tais como a planície litorânea. Depois foi para a região de Planaltos, devido à nossa formação de climas, devido à grande concentração de bacias hidrográficas, conforme o nosso contexto histórico, né? Depois o contexto educacional, o desenvolvimento econômico. Esse contexto de desenvolvimento econômico e o contexto educacional, com excesso de habitantes de baixa escolaridade, nos grandes centros, os índices de ocupação irregulares e demais consequências próprias ao desemprego e ao subemprego se multiplicaram nas principais cidades brasileiras, em especial a região sudeste. E ocupações irregulares, muitas vezes ocupando em áreas de morros ou vales. Com isso, nós finalizamos, então, fizemos uma síntese de 36 minutos, mais ou menos, colocando o espaço do Brasil. Você tem no módulo número 14 da apostila número 4 para dar uma leitura relacionada a esse contexto. Que Deus possa abençoar você ricamente e foi um prazer trabalhar com você. Finalizamos com uma oração. Que a tua presença, Senhor Jesus Cristo, esteja com cada aluno do terceiro ano e que eles possam ser ricamente abençoados por ti e possam ter a tua paz, o teu amor e o teu carinho e possam alcançar seus objetivos na vida. Fica com eles e abençoa também os teus ricos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, tchau, turma. Obrigado pela o seu carinho e obrigado pela sua atenção. Que Deus possa abençoar realmente você. Tchau, tchau. Momento de agradecimento. Achar que podes provar a existência de Deus. Achar que brigas e discussões provam que existe um Deus de amor, benigno, paciente, eterno e justo, o detentor da graça, o único que pode mudar a vida de alguém.
Se com suas atitudes tem conseguido afastar quem procura, quem ainda tem dúvida, olhe pra si e seja justo ao falar o que vê. Onde está o amor? Amor que ouve, que é paciente, amor que perdoa, que não ignora, mas serve sem estigmas, que se dispõe a encerrar um ciclo de dor e de violência. O amor, esse é o amor de Cristo, reino vivo, palavra capaz de escrever e reescrever a todo aquele que escuta. Ouça, porque ignoras o exemplo de Jesus. Esqueceu que é enxertado que deve ser uma luz. É necessário se calar pra escutar, diminuir-se, então ele irá falar por você. É assim que Deus quer se revelar. Se com suas atitudes tem conseguido afastar quem procura, quem ainda tem dúvida, olhe pra si e seja justo ao falar o que vê. Onde está o amor? Amor que ouve, que é paciente, amor que perdoa, que não ignora, mas segue sem estigmas, se dispõe a encerrar o ciclo de dor e de violência com amor. Esse é o amor de Cristo, reino vivo, palavra capaz de escrever a todo aquele que escuta. Amor que ouve, que é paciente, amor que perdoa, que não ignora, mas segue sem estigmas, se dispõe a encerrar um ciclo de dor e de violência com amor. Esse é o amor de Cristo, reino vivo, palavra capaz de escrever a todo aquele que escutar. Ouça. Onde está o amor? No coração da turma, terceiro ano. Aimed, Ana Júlia, Ana Luísa, Ângela, Ana Luísa, Arthur, Beatriz, Brisa, Bruno, Camille, Celine, Clara, Eduarda, Eduardo, Elana, Eloá, Enzo, Gabriel, Mateus, Gabriel Soares, Gabriela, Giovana, Júlia, Guilherme Souza, Guilherme Leal, Gustavo, Hendrick, Igor, Isabela, Isadora, Isaías, Jaqueline, João de Almeida Neto, Larissa, Lidiane, Luana, Luana Rodrigues, Lucas Antônio,
Lucas Barriento, Lucas Mateus, Lucas Otto, Luiz Eduardo, Luiz Felipe, Marcele, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Maria Vitória, Mariana, Mateus, Mateus Heine, Mateus Henrique, Mateus Reiser, Milena, Natália, Nur, Rafael, Rafaela, Rafaela Trevisan, Renata, Juan, Samara, Samuel, Sara, Savana, Sofia, Stephanie, Thaís, Thales, Tiago, Tiago Banzato, Victor, Murilo. Obrigado, porque vocês, alunos do terceirão, sempre vai estar dentro do meu coração. Obrigado por você ter apoiado o meu trabalho durante esse ano de 2020. Apesar da pandemia distante, mas vocês, alunos, estão dentro do meu coração. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Seja feliz. Vá atrás do seu sucesso e confie sempre em Jesus. Beijos. Obrigado por você ter dado essa oportunidade de o professor Wilson estar com vocês na turma do terceiro ano. Tchau, até o próximo encontro. Obrigado.